Aproveito para cumprimentar nosso companheiro de partido, governador do Ceará, Cid Gomes, que nos visita, que certamente deve estar correndo atrás do prejuízo. A situação é crítica nos estados, principalmente aqueles estados que têm nos fundos nacionais, constitucionais, um aporte significativo para seus orçamentos. A dificuldade é grande. E queria também cumprimentar o prefeito eleito de Macapá, Clécio Luiz, que nos visita nesse momento, que está aqui em plenário, acompanhado do senador Randolfo Rodrigues. Há uma esperança muito grande no Amapá, porque uma juventude formada na militância social hoje chega a ocupar os cargos importantes na gestão pública do Estado, e todos eles têm uma identidade comum, um ponto de partida, que foram as lutas pela redemocratização do país, e todos os três, tanto o governador Camilo, quanto o prefeito eleito, como o senador Randolfo, os três têm 40 anos, uma expectativa enorme de futuro, e o Amapá está de parabéns por essa grande vitória. Aliás, o senador Randolfo faz aniversário hoje, 40 anos, não é? Exatamente. Parabenizo o senador Randolfo e parabenizo o povo do Amapá, não é, pela decisão sábia, pela eleição dessa juventude que certamente fará história naquele estado. Mas, senhor presidente, além desse registro, tenho mais 2 registros a fazer. Ontem, em Belo Horizonte, no auditório do Colégio Diocesano, foi realizado o 3º Fórum Nacional das Entidades Representativas das polícias militares e do Corpo de Bombeiro, a Frente Brasil pela PEC 24, que reúne, além das entidades das polícias militares de todo o país e do Corpo de Bombeiros, as polícias civis. Ali estavam presentes representantes de todo o Estado para discutir a PEC 24, que institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. É uma proposta que apresentamos a esta Casa no sentido de instituirmos este fundo, até porque a segurança pública ela é delegada aos estados. Os estados brasileiros são responsáveis pela segurança da sociedade, pela segurança do povo, e os estados estão enfrentando gravíssimas dificuldades. Basta acompanhar o que está acontecendo em São Paulo. Do início do ano aos dias antes de ontem, já foram 90 policiais militares assassinados numa guerra deflagrada. E essa violência urbana, ela se estende por todo o país. Ela se estende nas cidades de grande porte, também na de porte médio. A violência assusta a sociedade brasileira e é fundamental que tenhamos uma política nacional de combate à violência, que é exatamente isso que nós não temos até hoje. Nós temos política para a educação, nós podemos até criticar, reclamar da qualidade da educação, mas a vinculação de 25% dos orçamentos públicos para gastar com a educação definiu um financiamento próprio para a educação, assim como para a saúde, 12% é o gasto obrigatório com a saúde. No entanto, a segurança pública não dispõe de um financiamento claro. E nós apresentamos essa proposta de emenda constitucional, identificando fontes de recurso, parcelas do ICMS, do IPI sobre venda de armas e de material bélico seriam destinados a financiar a segurança pública, assim como também 3% do lucro líquido dos bancos. E aqui eu tenho convicção do que estou falando. Os bancos são os que mais necessitam e que mais usufruem hoje da segurança pública, porque necessitam de proteção para os seus patrimônios. E o apelo é que os bancos não só aceitem contribuir com 3% do lucro líquido, isso não vai onerar o correntista. Eu estou falando do lucro líquido dos bancos. Eu até imagino que os bancos, a Febraban, poderia dobrar isso para 6%, porque está se tratando do lucro, já o resultado líquido de suas operações, que poderia, sim,
proporcionar um valor significativo, porque imaginemos que este ano o Banco Itaú, só o Banco Itaú no primeiro semestre, teve um lucro líquido da ordem de 10 bilhões de reais. 3% de 10 bilhões seriam 300 milhões, que certamente iriam salvar inúmeras vidas em todo o país. Então, o fundo é uma proposta que está sendo debatida. E ontem, lá em Belo Horizonte, nós recebemos o manifesto da Associação Nacional de Entidade Representativa de Policiais Militares e Corpo de Bombeiros, apoiando uma declaração pública de apoio à PEC 24, um apelo a que nós todos no Brasil apoiemos, que os deputados e senadores apoiem essa PEC, que, segundo eles, pode ajudar muitíssimo nos problemas mais graves da segurança pública, porque o Brasil foi um país organizado por poucos e para poucos. E as cidades brasileiras são organizadas e ordenadas no seu centro. Quando vai para a periferia, são completamente abandonadas, e nós vimos isto com o crescimento das favelas, das áreas periféricas, sem qualquer saneamento básico, sem escola, sem saúde, e essa imensa maioria da população brasileira também vive sem segurança pública. E é por isso que há necessidade da instituição de uma política para a segurança pública, e a PEC 24, ela propõe isso. Além de propor obter fundos para financiar a segurança, ela levanta essa discussão. Eu encaminhei ao ministro da Justiça um documento falando sobre a PEC 24, pedindo uma posição do governo para que ajude a sociedade brasileira a pacificar as suas cidades e poder conviver com mais segurança. Nós tivemos presentes 2 deputados federais nessa reunião de ontem, que se comprometeram, uma vez a PEC chegando à Câmara Federal, de apoiá-las e convencer seus pares para que ela possa avançar com a celeridade que a sociedade exige. Essa era uma questão que eu gostaria de observar, a necessidade de apoiarmos a PEC 24 e também, evidentemente, mobilizarmos a sociedade, porque a sociedade brasileira tome conhecimento que o Estado Nacional, a República, não tem política nacional de segurança pública, e é urgente que a gente se mobilize nesse sentido. Temos política para a saúde, para a educação, agora falta o tripé das políticas sociais, que é a segurança do povo brasileiro. Senhor presidente, eu quero levantar uma outra questão aqui que me deixa preocupado. Permita, senador João Capiberibe, ainda... Pois não, senador. Com respeito ao tema que Vossa Excelência está desenvolvendo, da segurança e da colaboração entre os diversos níveis de governo, e Vossa Excelência mencionou que o problema da segurança preocupa as pessoas ali no Amapá, preocupa as pessoas em São Paulo, onde, inclusive, houve um aumento muito significativo de mortes nesses últimos meses. 90 policiais militares, até ontem, faleceram e foram mortos por circunstâncias que, de alguma maneira, significam um certo conflito, uma disputa entre quadrilhas de contraventores e os próprios responsáveis pela segurança. E permita que eu, nesta oportunidade, registre que hoje à tarde, no Palácio dos Bandeirantes, o ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, e o governador Geraldo Alckmin fizeram um entendimento segundo o qual será firmado um compromisso entre o Ministério da Fazenda, a Polícia Federal e a Secretaria Estadual o Ministério da Justiça e a Polícia Federal e a Secretaria Estadual de Segurança Pública, e haverá uma série de medidas para atacar frontalmente as organizações criminosas. Haverá
a colaboração do governo federal em transferir os detidos por estes crimes graves em estabelecimentos federais. Haverá uma colaboração também. Foram designados os superintendentes da Polícia Federal, Roberto Siciliades Troncon Filho, e o secretário adjunto da Segurança Pública, Jair Manzano, para estabelecerem uma entidade onde estarão a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, o DEPEN, a Receita Federal, a Polícia Militar, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, todas colaborando com a Polícia Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo. Portanto, eu gostaria de saudar esta iniciativa que representa, aliás, depois de momentos de até disputas de palavras entre o governo federal e o governo estadual, nesta disputa que houve até com respeito à Prefeitura Municipal de São Paulo e demais municípios, mas, felizmente, agora o bom senso prevaleceu e o bom entendimento ocorreu nesta data entre o governador Geraldo Alckmin e o ministro José Eduardo Martins Cardoso. Como Vossa Excelência estava tratando desse assunto, achei oportuno também transmitir a Vossa Excelência, senador João Capiberibe. Muito obrigado, senador Suplicy. Vossa Excelência de São Paulo está vivendo o drama da segurança em São Paulo, e principalmente das forças, da força pública, da Polícia Militar de São Paulo, que são representantes da sociedade, do Estado. E essas autoridades estão sendo assassinadas. Não é? Então, mostra a que nível nós chegamos, não é, do confronto urbano. Da violência urbana chegou a nível de confronto aberto, e que já não é a primeira vez que acontece. O que eu gostaria de destacar é a necessidade de nós construirmos uma política nacional de segurança pública que vá das fronteiras, que cuide das nossas fronteiras, que oriente o conjunto das forças policiais dos estados. Esse me parece fundamental decidir, porque na educação nós tivemos esse problema. Na educação gerações e gerações se arrastaram analfabetas, não é? Por falta de uma política nacional da educação. Na medida em que se desenhou essa política e se garantiu o financiamento dessa política, nós passamos a universalizar a educação. Nós podemos até falar da qualidade, da má qualidade da educação. No entanto, nós temos hoje escolas em todos os rincões desse país, nos lugares mais distantes. E, olha, eu venho de uma região muito isolada. A minha região não tem contato, o Amapá não tem contato com o resto do Brasil por rodovia, só por avião ou então por via fluvial. Mas nos lugares mais distantes, o rio Taparabu, por exemplo, é um rio da margem direita do Oiapoque. Lá no final do rio você vai encontrar uma escola. Então, nós conseguimos, através de uma política definida para a área de educação e também para a área de saúde. Nós podemos criticar o atendimento de saúde, a assistência à saúde no país, mas tem uma política para a saúde. O que nós precisamos, e esse é nós estamos vivendo uma situação de mortalidade enorme por homicídios no país. Nós precisamos de uma política de saúde. E a PEC 24, ela realmente traz esse debate. Mais do que garantir o financiamento, traz o debate da necessidade de uma política de saúde. Esses fóruns, é o terceiro fórum, o de Belo Horizonte reuniu o comandante da Polícia Militar de Belo Horizonte, o comandante do Corpo de Bombeiros, os sindicatos da Polícia Civil, o representante da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Nós fizemos isso em Campo Grande também, debatendo, discutindo com os profissionais de segurança pública. Em Goiânia, o próximo passo possivelmente será no Rio de Janeiro e São Paulo. Nós vamos levar esse debate para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para mobilizarmos a sociedade, porque a sociedade, mais do que ninguém, e principalmente os mais pobres, precisam de garantias. Aqueles que moram nos morros, que moram nas periferias urbanas, precisam de segurança. As unidades de políticas pacificadoras
estão chegando muito recente. Imagina, o Brasil tem 500 anos, só agora que a segurança pública está chegando para proteger os mais pobres que moram sob o terror do crime organizado nos morros do Rio de Janeiro. É tarde, mas ainda precisamos agir. É tarde, eu sei que é tarde. Muita coisa já rolou, mas precisamos agir para que essa política possa ser implantada, uma política nacional de segurança pública. A segunda questão que gostaria de levantar nessa tarde, para encerrar a minha intervenção, é sobre a questão dos Guarani Kaiowás no Mato Grosso do Sul, Essa questão indígena, mais uma vez, volta à cena da política brasileira. E volta à cena em situações muito dramáticas, que a gente já não precisaria estar convivendo com isso. Dessa vez, ela diz respeito à etnia, como acabei de falar, Guarani Kaiowás, e assume um aspecto patético e consternador. Uma decisão da Justiça Federal de Naviraí, do Mato Grosso do Sul, determinou a desocupação da área habitada pelos indígenas e a manutenção da posse da fazenda Cambará. Algum tempo depois, uma desembargadora determinou a permanência desses índios, mas numa área limitada de 1 hectare. Olha, em consequência dessa primeira decisão, um grupo de 170 indígenas, composto por 50 homens, 50 mulheres e 70 crianças, tomou a iniciativa de enviar um manifesto ao governo federal e à justiça brasileira, cujo conteúdo é estarrecedor. Eles solicitam nada mais, nada menos que sua extinção seja decretada, que sejam mortos e enterrados em suas terras. Eu não tenho conhecimento de uma atitude semelhante a essa, tenha sido tomada por alguma outra etnia em todas as Américas. E a gente conhece a história da ocupação do Oeste americano, o extermínio dos povos indígenas, o extermínio dos povos indígenas no Brasil, na Bolívia, no Peru, em toda a América. As palavras são de desespero. A carta escrita reflete o desespero dessa etnia. A esperança não mais faz parte desse grupo indígena. E, portanto, como diz o filósofo Ernest Bloch, em sua obra Princípio e Esperança, é a expectativa de que o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje, que faz com que todos nós, todo ser humano, levante da cama e vá à labuta. Mas os índios Guarani Kaiowás já não têm essa esperança. Em matéria de desespero, o documento é claro e cristalino. Aspas. Queremos deixar evidente ao governo e à Justiça Federal que, por fim, já perdemos a esperança de sobreviver dignamente e sem violência em nosso território antigo. Não acreditamos na justiça brasileira. E o texto vai mais além. Cientes desse fato histórico, nós já vamos e queremos ser mortos e enterrados junto aos nossos antepassados, aqui mesmo onde estamos hoje. Por isso, pedimos ao governo e à Justiça Federal para não decretarem a ordem de despejo ou expulsão, mas solicitamos para decretar a nossa morte coletiva e para enterrar nós todos aqui. Pedimos de uma vez por todas para decretar nossa dizimação, extinção total, além de enviar vários tratores para cavar um grande buraco para jogar e enterrar os nossos corpos. Esse é o nosso pedido aos juízes federais. Fecha aspas. Infelizmente, nesse episódio e em outros semelhantes, ainda prevalece a lógica do matador de índios americanos, o malfadado general Custer, ao qual se atribuiu a frase: "Um índio bom é um índio morto". Mas quero dizer aos meus irmãos Guaranis Kaiowás que vocês não estão sozinhos. Ainda que seja compreensível tal manifestação de desalento por parte dos Guaranis Kaiowás, pois foram 26 jovens índios na faixa de 15 a 19 anos, na melhor fase da vida, que se suicidaram em 2011, e 62% dos assassinatos de indígenas ocorreram no Mato Grosso do Sul, também em 2011, segundo dados do CIMI, Conselho Indigenista Missionário.
Nós não devemos nos esmorecer. Trata-se de uma longa e árdua luta que começou há 500 anos e que continuará ainda por muito tempo. Apesar de todas as dificuldades, os povos indígenas alcançaram muitas conquistas. Os dados do censo de 2010 mostram que a população indígena brasileira cresceu 3 vezes mais do que o conjunto da população brasileira desde 1955. Mais de 817 mil brasileiros reivindicam a condição de indígena no país. Esse conjunto está repartido em 220 etnias e falam 180 idiomas distintos. Eles vivem em 680 terras indígenas, em alguns casos em áreas urbanas. Além do mais, é preciso salientar que 75% das terras indígenas estão demarcadas. Há também grupos que estão requerendo o reconhecimento de sua condição de indígena. Afirmo, portanto, com todas as forças, nós, brasileiros, somos todos guaranis caiovás. A população que reivindica a condição de indígena é pequena, algo em torno de 0,4% da população total do país. No entanto, não podemos nos esquecer de que a miscigenação do Brasil se deve, em grande parte, ao ventre da Índia, ao ventre da Cunhã. Como sabemos, a maior parte dos portugueses e africanos que para cá vieram na época da colonização era composta de homens, de varões. E esses homens tiveram filhos com as índias e com as filhas das índias, caboclas e cafuzas. A presença índia está inscrita no DNA do brasileiro, mas também está presente no idioma que falamos todos os dias, inclusive dessa tribuna. O falar brasileiro é bastante diferente do falar português. Nós não falamos português, nós falamos brasileiro. Esse foi suavizado, adocicado e embelezado pela obra e graça dos índios. A diversidade cultural iniciada pelo ventre da Índia engrandece o Brasil e enriquece a humanidade. E hoje, os índios guaranis caiovás, mais uma vez, estavam na frente do Palácio do Planalto, se manifestando, reivindicando o direito a viver, porque a terra, para o índio, é a vida deles é ter um espaço onde eles possam continuar a sua vida ancestral. Portanto, senhor presidente, é necessário que compreendamos isso. Nós, brasileiros, temos em nosso DNA o sangue indígena, a imensa maioria da nossa população. Portanto, é preciso tratar com mais cuidado. E já temos 75% das áreas indígenas demarcadas e homologadas, no restam 25%. E essa questão no Mato Grosso do Sul só se resolve porque foi o Estado brasileiro que criou, foi o Estado brasileiro que deu o título definitivo em cima de terras indígenas. Então, cabe ao Estado brasileiro resolver esse problema. Senador Suplicy. Quero manifestar a minha solidariedade às preocupações de Vossa Excelência com respeito aos índios caiovás guaranis. Tivemos uma audiência pública de extraordinária relevância na semana passada, da qual Vossa Excelência e a deputada Janete Capiberibe também participou. Ali pudemos ouvir as principais lideranças dos guaranis caiovás, que comoveram a todos nós presentes e, inclusive, foi definido que uma comissão de senadores e deputados deveremos proximamente ali visitar a área dos guaranis caiovás e para compreendermos ainda em maior profundidade aquilo que Vossa Excelência também agora sintetizou, analisou, e quero expressar o quão importante é que a FUNAI, o Ministério da Justiça, possa logo realizar ações, tendo em conta que foi sustada pela Justiça a decisão de retirá-los de lá, e é muito importante que agora haja uma ação positiva e construtiva de respeito aos guaranis caiovás. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, senador Capiberibe. Obrigado, senhor senador Suplicy. Eu queria finalizar dizendo, senhor presidente, que o Estado brasileiro induziu essas pessoas que se instalaram lá de boa fé. Os fazendeiros que estão lá têm título definitivo da terra.
e o Estado precisa indenizar essas pessoas, porque foi o Estado que as levou para lá. E essas pessoas ocuparam de boa fé. Portanto, também foram enganadas e o Estado brasileiro não pode fazer isso. Não pode. Nós não delegamos ninguém para enganar, né, pessoas a ocupar terras que pertenciam aos índios. Portanto, é necessário, sim, indenizar aqueles que ali se instalaram para que os índios voltem a ocupar suas terras ancestrais.